Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso de LGPD. Agora nós vamos falar sobre as bases legais. As bases legais é o terceiro pilar que sustenta a nossa legislação de privacidade de dados. Ela é tão importante quanto quando a gente fala dos princípios, como dos direitos do titular. São as bases legais que vai fazer com que você vincule o tratamento que você faz com a base legal, com a autorização para você fazer aquele tratamento. É onde você explica, onde você justifica o porquê você está fazendo aquele tratamento. Claro, sem infringir nenhum princípio e sem deixar de atender nenhum direito do titular. Perceba o link entre todas essas três? Então vamos falar um pouquinho sobre as bases para o tratamento de dados pessoais. Eu sempre falo, antes da gente olhar aqui as bases, eu sempre brinco que esse desenho que você está vendo, para quem já teve filho ou tem um filho, sabe bem como são esses brinquedos de encaixar. Você praticamente não consegue colocar uma pecinha em outra. Você sempre tem que encaixar o número, ou a letra, ou o formato geométrico dentro do local que ele foi feito para encaixar. Eu brinco sempre que só o 6 e o 9 que às vezes dá para roubar, né? Você encaixa ele invertido. Mas tirando isso, todo o restante você tem que encaixar certinho. É assim que é uma analogia de base legal para tratamento de dados pessoais. Você tem que encaixar o tratamento na base legal. Então você tem que encaixar uma bola numa bola, um quadrado num quadrado, um triângulo num triângulo. Se você tentar encaixar uma bola num quadrado, isso pode te gerar problemas legais. Você pode ter sanções aplicadas exatamente porque você não conseguiu explicar, você não conseguiu vincular uma base legal para o tratamento de dados que você faz. Então eu coleto, eu trato, eu posso até ter o consentimento, né? Mas eu não consigo explicar o porquê. Então, e o contrário também é verdadeiro. Eu posso ter uma base legal, eu posso estar com uma base legal vinculada, ou seja, uma autorização, né, quase que uma autorização para eu poder fazer o tratamento de dados, mas eu estou infringindo um princípio. Então, eu também posso tomar uma multa. Então, eu estou com uma base legal sólida. Por exemplo, estou com um contrato assinado. Isso é um consentimento formal do titular, mas eu não respeito o princípio da transparência. Eu coleto mais dados do que eu preciso. Então perceba que eu tenho uma base legal, mas eu estou ilegal, eu estou não compliance com a LGPD, porque eu não estou respeitando um ou mais princípios. Assim como eu posso ter uma base legal, tá, que está ok, eu posso respeitar todos os princípios, mas eu não respeito os direitos do titular. Quando ele não tem um canal de comunicação comigo, eu não permito que ele atualize, eu não dou informação do que eu trato para ele, ele não tem nada, ele não consegue fazer nada comigo. Ele simplesmente não tem nenhum tipo de contato comigo, que sou o controlador daqueles dados. Então, apesar de eu ter uma base legal, apesar de eu estar ok com os princípios, eu estou tendo problema com os direitos. Eu não estou exercendo ou permitindo que o titular exerça os seus direitos. Entenderam? Então essa é a tríade que a gente precisa trabalhar. Bem, isso posto, então, vamos falar aqui um pouquinho sobre as bases legais de tratamento. Começando pela execução de políticas públicas. Essas são as primeiras aqui, elas são bases que são mais específicas, né? Então, por exemplo, execução de políticas públicas está muito ligado, obviamente, a órgãos do governo, tá? Entidades públicas que precisam fazer a execução de políticas, política de vacinação, políticas públicas para redução de criminalidade, onde vai ter que tratar algum tipo de dado pessoal, política pública para eliminar o analfabetismo, ou seja, colocar as crianças na escola, então vai ter lista de nome de crianças, lista de nome de pais. Então, para todo esse tipo de execução, você não é exigido, né, que tenha lá ali um consentimento formal, que tenha um papel assinado pelo pai, ou seja, é uma base legal que o governo pode usar para poder executar essa política pública. Obviamente, reforçando mais uma vez, sem infringir nenhum direito, sem infringir nenhum princípio. Interesse público, então tudo aquilo que é de interesse público
o governo não vai precisar de outra base que não seja essa. Ele vai informar, ele vai vincular o tratamento daquele dado ao interesse público. Olha, executar esse serviço, ele é de interesse coletivo, ele é de interesse da população. Vou dar um exemplo. O governo está liberando saques emergenciais do FGTS, né, saques de X valores para um público específico. Como que ele conseguiu saber quem são essas pessoas? Tratando dados pessoais. Ele precisou pedir consentimento? Não. Por quê? Porque é de interesse público. Tá? Realização de estudos por órgão de pesquisa. Exatamente a mesma coisa. Tá? Um órgão de pesquisa ele tem uma base legal própria, então ele precisa fazer pesquisas, claro que são institutos, são órgãos de pesquisa. Não é eu, Fabrício, quero fazer uma pesquisa. Eu não sou um órgão de pesquisa credenciado, eu sou de órgãos de pesquisa. Né? Por exemplo, IBGE, né? Datafolha, né? Pesquisas eleitorais. Então, são órgãos de pesquisa que, se porventura precisarem tratar dados pessoais não anonimizados, eles têm uma base legal, reforço de novo, sem infringir direito titular e sem infringir princípios. Tá? Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias para não sair da sua cabeça. Exatamente porque a gente naturalmente tem uma tendência de olhar muito para um lado ou para outro, dependendo do cliente, dependendo do negócio, do tipo de empresa, da quantidade de dados que a empresa trata, dos processos de negócio. A gente acaba sendo tendencioso. Olha muito para a base legal, esquece dos direitos, esquece dos princípios, ou cumpre todos os direitos, cumpre tudo certinho, o titular tem canal para falar, mas a base legal não bate, eu coleto mais do que eu devia, enfim. Então a gente acaba tendendo a pesar mais um do que outro. Então por isso eu vou reforçar muito com vocês sobre esse aspecto. Tem que olhar os 3 pilares. Dando continuidade, processos judiciais, administrativos ou arbitrários. Tá? Então, esses processos também não, é uma base legal. Né? Então, processos judiciais, o processo por si só, ele é uma base legal, tá? A execução desse processo. Tutela de saúde, isso aqui é bem específico para profissionais que têm tutela de saúde, né? Tutela da saúde. Tá? Então, é bem nichado, bem específico, então vai ser utilizado apenas por esse público. Proteção da vida do titular ou de terceiro, qualquer ação que seja para proteger a vida de uma pessoa, cara, a lei ela vai ficar para depois, ela vai ficar em segundo plano, ou seja, você está pré-autorizado. Um exemplo, talvez um pouco radical, mas para que você tenha ideia do que significa isso. Houve um acidente, existe uma pessoa que está ali machucada, um acidente de trânsito. O SAMU precisa levar essa pessoa para o hospital e dar entrada. Mas a pessoa está desacordada. Ninguém vai ficar esperando a pessoa acordar para saber quem é. Claro, é óbvio que você vai pegar a carteira, vai pegar o celular, vai pegar aqueles dados ali, vai dar a entrada no sistema, vai buscar quem é o parente mais próximo, porque né, eu preciso salvar aquela vida. Eu preciso saber se eu posso... que tipo de sangue ele tem, se ele tem alergia a alguma coisa, preciso falar com alguém, preciso falar com um parente, né? Enfim. Então ninguém vai ficar esperando algum consentimento surgir ou né, algum formulário para poder salvar a vida de outra pessoa. Então, obviamente, isso vai acontecer. Qualquer pessoa que estiver em risco, né, o titular ou um terceiro, não vai ser aguardado nenhuma outra base legal e essa por si só ela já vale para que você possa executar os processos que forem necessários no caso de proteção à vida. A Lei Maria da Penha, né, lei de proteção, então a mulher vai lá fazer um boletim de ocorrência na delegacia, vai passar os dados do marido ou do ex-marido, então é óbvio que ninguém vai pedir o consentimento do ex-marido, né? É claro que isso é para proteger uma pessoa, está pré-autorizado com essa base legal. Proteção de crédito, né? Consultas para proteção de crédito para garantir que aquela pessoa tem condição de fazer um pagamento. Então, quando você vai fazer um financiamento imobiliário, financiamento veicular, seguros, então essas consultas para proteção de crédito, elas estão pré-validadas por essa base legal. Mais uma vez reforçando, não pode deixar claro de seguir os princípios e respeitar os direitos do titular, tá?
Ou seja, se eu quiser saber o que a empresa tem de dados, eu tenho direito. Se uma empresa vai fazer consulta para eu comprar um carro, eu tenho que saber, porque é o meu direito da transparência. A empresa tem que me informar, Fabrício, nós vamos consultar os dados no Serasa, no SPC e assim por diante. Tá? É o meu direito da transparência. O cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, claro, você tem um funcionário, você tem que mandar informações para o Ministério do Trabalho, você tem que passar dados pessoais dos seus colaboradores para o Ministério do Trabalho. E isso vale para uma série de profissões, para uma série de nichos de mercado, né? Da área de transporte, tem que passar para o Ministério do Transporte, dados do motorista, informações que podem chegar ao titular como dados do caminhão, e o caminhão é do motorista, você chega até o titular através dos dados do caminhão, mas são dados que você é obrigado, por uma questão legal, a passar. A área de saúde, isso é muito comum, inclusive aí, nesse caso, dados sensíveis, né? Você tem que informar, por exemplo, testes de Covid, você tem que informar o Ministério da Saúde que deu positivo. E são dados pessoais, então tudo isso faz parte desta base legal. Esse aqui é um dos mais comuns, você vai encontrar, que é a execução de contrato. Eu tenho um contrato com você de qualquer coisa, prestação de serviço educacional, serviço de TI, call center, qualquer serviço que você vai prestar tem um contrato, e esse contrato tem dados pessoais ali, e nesse contrato, então, a gente tem uma base legal, porque se eu não tiver acesso aos seus dados pessoais, eu não consigo te entregar o produto, te entregar o serviço. Você vai comprar no site online, no e-commerce. Como é que você vai comprar se você não passar os dados? Eu não quero. Não, eu não quero compartilhar os meus dados com o site para poder comprar nele. Mas como é que você vai comprar então? É um contrato de compra e venda. Você tem que passar. Você tem que passar os seus dados para emitir a nota fiscal, tem que passar os seus dados para poder fazer a entrega do produto. Então existe um contrato sendo executado ali. Outro que vai ser bem comum é o consentimento. O consentimento é quando a pessoa autoriza. Eu, titular, dou meu aval, dou o cheque, né, dou lá o marco check, marco ok, dou aceitar, clico no aceitar, estou dando meu consentimento. O que acontece hoje em muitos sites, por exemplo, quando você aceita o cookies. O que você está fazendo ali na hora que você aceita o cookie, fala, não, o cookie ele vai pegar a sua localização, ele vai pegar o seu navegador, ele vai pegar o seu IP. Você aceita? Sim, aceito. O que você está fazendo ali é dando um consentimento. Assim como, por exemplo, numa empresa, ela entrega um termo para o colaborador de uso de imagem, para poder publicar nas redes sociais fotos, vídeos que ela faz com aquele colaborador. Quando ele assina, que ele autoriza, ele está dando um consentimento, que ele pode, acertou, né? Revogar, que é um direito dele revogar. Exatamente. Então ele pode revogar esse direito, esse consentimento, porque é um direito dele. Agora, por exemplo, ele pode solicitar a exclusão dos dados do contrato de trabalho? Não. Ele está trabalhando na empresa. Como é que ele vai solicitar a exclusão dos dados pessoais dele? A empresa tem que ter o cadastro dele. O que a empresa não pode é ter mais dados do que o necessário para o contrato de trabalho, porque aí você fere o princípio. Você lembra que a lei é minimalista. O princípio da adequação, tem que estar adequado, tem que estar, é o mínimo de dados necessários para execução ou para entrega de um produto ou serviço. Então a empresa só não pode ter mais dados do que o necessário. Vou ter lá a religião dele. Para quê? Ele é um colaborador meu que trabalha ali na área de produção, eu tenho uma indústria de calçados e ele ajuda ali na máquina, ali a prensar o calçado. Que sentido faz eu ter a religião dele para execução desse contrato de trabalho? Então aí sim eu estou ilegal. Mas eu tenho uma base legal, Fabrício. Tem, mas você está infringindo um princípio. Lembra? Pilares. E por fim, o mais polêmico, o que nós não temos muita jurisprudência ainda, ou seja, nós não temos muitos julgamentos de ações que contestaram esse cara, que é o legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? Eu trato o seu dado porque eu entendo ter um interesse legítimo entre as partes para que esse dado seja tratado. Ou seja, eu estou tratando o seu dado sem você me dar um consentimento formal, porque você está ganhando com isso. Você está recebendo um bônus, você está levando vantagem quando eu faço isso. Então existe um interesse legítimo.
né? Você tem interesse que eu faça isso? É polêmico, e é polêmico mesmo, tá? Então, muitas vezes, o que acontece, voltando à minha brincadeira do 6 e do 9, é uma forçada de barra para tentar encaixar. E aí, quando eu não encaixo no contrato, eu não encaixo no consentimento, eu vou lá no legítimo interesse, dou uma forçadinha de barra no 6, mas na verdade não era um 6, era um 9, mas se eu forçar bem, ele acaba encaixando. Mas é um risco, tá? Mas é possível, a lei ela prevê isso. Eu tratei o seu dado, eu não te pedi autorização antes, mas é porque você tem interesse que eu trate esse dado. Para você foi bom eu tratar esse dado, porque você levou uma vantagem com isso, você se beneficiou com isso. Então, algumas empresas usam isso, por exemplo, até para a venda de um produto, para a venda de um serviço, alegando que, baseado nos dados que eu tratei, eu percebi que você estava com dificuldade de conseguir um produto ou um serviço. E aí eu tratei o dado e estou te entregando aqui esse produto e esse serviço. Então, você tinha interesse em algo que só eu tinha. Então, eu tratei o dado mesmo sem você saber, mas porque você foi beneficiado com isso, já que você queria esse produto. Perceba que é frágil, é interpretativo, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado, né? A gente poderia ter quase que um treinamento só sobre legítimo interesse, tá? Então só ter um cuidado, e aí para ler os detalhes, claro, de cada um deles, basta ler a lei, né? Basta acessar a LGPD, aonde você vai ter todos os detalhes de cada uma dessas bases. Mas essa e apenas estas são as bases legais a quais os dados devem e podem ser tratados. Tá? Então, para cada processo de negócio, para cada processo que você trata um dado, você tem que ter uma base legal que sustenta. Mais uma vez, sendo bem chato, sem esquecer que você não pode deixar de olhar para os princípios e para os direitos do titular. Legal? Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui é reforçando o que eu já falei, que conseguir determinar uma base legal não significa que você pode tratar o dado pessoal. Por quê? Porque você tem os princípios, né? Estão aí, né? Os 10 princípios estão aí nesse redondinho aqui, ó. E por isso que tem até o seu cabeça de batata aqui, né? Ó, o seu cabeça de batata aqui do lado aqui, só que ele está montado errado. Então eu montei? Montei. O que significa eu montar ele? É a base legal. Mas está certo? Não, né? O olho está no lugar do nariz, né? O nariz está em cima, o braço está meio para cima ou está meio para baixo. Então significa que eu ter uma base legal, por exemplo, pegar o seu consentimento, não significa que eu posso tratar o dado. Eu vou dar um exemplo fora da LGPD. Eu autorizar você a me roubar não significa que você vai ou deve me roubar, por mais que eu te autorize a fazer isso. Por que você não faria isso? Porque você tem princípios. Um dos seus princípios, que são as bases para os valores, né? Então um dos seus princípios, um dos seus valores é não roubar. Então, não, mas eu dou por escrito, eu escrevo te autorizando. E você vai virar para mim e vai falar assim, não, Fabrício, você pode escrever, você pode registrar em cartório, eu não vou te roubar. Porque eu tenho princípios, eu tenho valores, eu não faço isso. É a mesma coisa na LGPD. Então você pode ter o consentimento do titular. Eu autorizo você a pegar a minha religião. Mas religião é explicável eu pegar? Às vezes pode ser. Eu estou fazendo um software para igrejas. Então, ok, pode ser em alguns cenários. Mas talvez em outros cenários não. E nesses cenários que eu não consigo ter uma finalidade adequada, eu pegar a religião, por mais que você tenha pego o meu consentimento, você ainda vai estar ilegal. Então perceba que a LGPD foi muito feliz ao criar esses pilares, porque você não deixa solto, ou você não deixa brecha para que alguém desvie por uma base legal e faça algo que não deveria. Então, se você tenta desviar usando uma base legal, você cai no princípio, você cai no direito. Então, você tem que seguir os três para que você fique compliance. Então, no final das contas, o que nós temos é isso aqui, né? Ó. Então, nós temos aqui os princípios, a base legal e os direitos, que são os pilares para a LGPD, que é o que eu já venho falando aí com você durante aqui o nosso treinamento já há algum tempo. Tá? Então, sem essas três bases, você não estará
compliance, que são pilares que sustentam a lei. Tá? Então você tem que ter as bases legais, você tem que seguir os direitos, tem que permitir com que o titular exerça os seus direitos e você não pode infringir nenhum dos princípios da LGPD. Legal? Mais uma vez agradeço a sua presença nesse módulo e te aguardo no próximo. Um grande abraço. Até lá!